Boa tarde, pessoal. Hoje na aula a gente vai falar sobre como determinar uma curva a partir de sua curvatura, certo? Uma vez que no capítulo passado nós fizemos o estudo de curvas, paralisação de curva e encerramos o capítulo com a definição de curvatura, então uma pergunta natural é se é possível determinar uma curva a partir de sua curvatura. Então, quais são as perguntas possíveis, né? Então, após estudar no conceito de curvatura, duas perguntas vão surgir, né? Naturais, duas perguntas naturais. Quando duas curvas possuem a mesma curvatura? O que é que vocês acham? Duas curvas associam uma curva ao traço de uma curva. Então, você imagina que duas curvas que têm um traço semelhante, a menos de alguma rotação ou translação, devem ter a mesma curvatura. Mas será que isso é verdade? E aí, uma curva pode ser determinada unicamente a partir de sua curvatura, ou seja, da mesma maneira que quando você tem uma equação geral para as cônicas lá que vocês viram na geometria analítica, você conseguiu uma equação geral para estudar as cônicas a partir da excentricidade. Será que se eu der uma curvatura, eu sei qual é a curva? Será que isso é verdade? Ou eu sei pelo menos qual é a família de curva, qual o tipo de curva que está associada àquela curvatura? Então essas perguntas são perguntas naturais que surgiram depois desse primeiro capítulo. Então, outras perguntas vão dizer a seguinte: olha, dado uma curva, eu posso, uma circunferência de raio 1, se eu mudar o parâmetro, eu posso mudar o raio da circunferência. Se eu mudar a origem do centro da circunferência, eu posso transladar a circunferência, um círculo. Então, será que existem transformações do plano que preservam a curvatura? Que transformações do plano são essas que preservam a curvatura? Se eu pegar uma parábola rotacional, será que isso aí preserva a curvatura? Então, quais são as transformações do plano que preservam a curvatura? Então, durante esse capítulo, nós fizemos o capítulo passado com uma paralisação qualquer e encontramos alguns resultados para curvas paralisadas pelo comprimento arco, ou seja, aquelas que possuem velocidade unitária. Então, como a curvatura é algo independente da paralisação, vamos assumir que todas as curvas possuem velocidade unitária. Isso aí, para não precisar ficar numa paralisação, na outra, então, quando eu faço para uma, vale para todas, mas eu vou estar fazendo as deduções agora para curvas paralisadas pelo comprimento arco. Essa é uma coisa que não tem perda generalizada de fazer isso. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Não. Então, como eu já antecipei, é bem intuitivo imaginar que rotações e translações preservam a curvatura. Porque rotação e translação não vai mudar o traço da minha curva. Vai mudar só a posição onde ela vai ser desenhada, onde vai aparecer a figura correspondente àquela curva. Então é intuitivo imaginar isso. Então vamos ver nesse capítulo se rotações e translações de fato preservam curvatura. Certo? Vamos adiante. Vou definir agora então que são momentos euclidianos. Certo? Então, movimentos euclidianos. Então, seja A de Rn em Rn é uma transformação linear. Eu vou definir, então, A transformação linear preserva a orientação se o determinante de A é maior que zero. Certo? Então, eu não estou fazendo revisão de transformação linear porque um dos pré-requisitos desse curso é álgebra linear. Né? Então, eu imagino que quem não esteja lembrado de transformações lineares, deu uma revisada, etc. Né? Mas, vamos continuar. Então, segundo, se o determinante de A for menor que zero, a transformação A reverte a orientação. Certo? Então, isso aí você já deve ter visto até em cálculo 3, né? Quando você tem uma mudança de coordenadas, ela pode preservar a orientação ou reverter. Então, se normalmente associa rotações e translações a transformações lineares. Então, eu posso associar a matriz com transformação linear e aí, se eu tiver determinante da matriz positiva, essa transformação preserva a orientação. Se o determinante for negativa, ela reverte a orientação. Vocês podem perguntar, se o determinante for nulo, aí eu não poderia ter colocado essa restrição. Mas a transformação linear não singular seria a restrição. Mais específica seria transformações lineares cujo determinante se anula. Então isso aí é chamado não singular. Então eu só quero analisar determinantes positivos e negativos, certo? Com determinante nulo eu não estou analisando agora. Então, a transformação A, como revisão novamente, é ortogonal, né, se ela preserva a produto interno, ou seja, dado dois vetores P e Q, A aplicado a P escalar com A aplicado a Q tem que ser igual a P escalar a Q. Ou equivalentemente, você pode lembrar também lá do curso de linear, se o determinante da transformação linear for mais ou menos 1,
ela também é dita ortogonal, certo? Então agora vamos para o número 2. Uma rotação em Rn é uma transformação ortogonal que preserva orientação. Ok? Então, preserva a orientação. Então, se eu tiver uma transformação que satisfaz o item 2 e o 1, eu vou chamar de rotação. Lógico que eu posso ter rotações que não preservam a orientação, mas no curso de geometria diferencial eu sempre vou me referir à rotação num sentido, mais uma questão de convenção. Analogamente, eu vou definir agora uma reflexão de Rn como essa transformação linear escrita abaixo aqui, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Deixa eu voltar aqui o slide, licença. Então, vocês viram a reflexão em geometria analítica em álgebra linear? Mas não, então eu vou pausar aqui um pouco. Como vocês viram lá em analítica e linear, a expressão mais geral para a reflexão é a transformação que eu chamei ref de P, que seria a reflexão do vetor P em torno do vetor Q, seria P menos duas vezes a projeção, certo? Então, menos 2P escalar Q na direção Q sobre a ordem de Q ao quadrado. Para todo P em Rn, um vetor fixado Q diferente de zero, que é esse vetor onde eu vou estar me refletindo em torno desse. O vetor vai estar sendo refletido em torno do vetor Q, certo? Então, vamos adiante. Então, a transformação afim de Rn vai ser uma função f de Rn em n da forma f de P igual a P mais Q. Então, a gente vai ter várias transformações afins que nós vamos ver, porque uma translação é uma transformação afim, certo? Pegar um vetor e somar uma constante, um vetor constante é uma transformação afim. Então, eu posso ter transformações em certas coisas que sejam rotações e translações. Então, lógico que para todo P pertence a Rn, onde A vai ser uma transformação linear, certo? Então, uma translação vai ser uma transformação que eu estou notando aqui por tran de P e Q, onde eu simplesmente pego o vetor P e adiciono uma componente Q, certo? Então, transformação chamada tran de P e Q, certo? Rn e Rn, dessa forma. Para todo P pertencer a reais. Aí, um movimento euclidiano vai ser uma transformação afim, cuja parte linear é uma transformação ortogonal. Então, vou voltar aqui. Então, isso é o que eu vou chamar de movimento euclidiano. Sempre que eu tiver uma transformação ortogonal, que seja, aliás, desculpa, uma transformação afim, cuja parte linear seja uma transformação ortogonal, vou chamar de movimento euclidiano. E aí, o que nós vamos definir agora são isometrias, né? Então, isometria de Rn é um mapa de Rn e Rn que preserva a distância, certo? Essencialmente é isso. Então, uma isometria de Rn é um mapa F de Rn e Rn de forma que traz a distância. A distância dessa isometria dados dois vetores que podem P2, a distância da isometria de P1 menos P2 em módulo tem que ser igual à distância de P1 a P2 para todo P1 e P2 em Rn. Então, isso aí eu defino primeiro a isometria. Aí eu pergunto: qual é o efeito da transformação afim sobre o traço de uma curva? Certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui logo para encerrar essa subaula sobre uma espiral logarítmica. Dada uma curva, lembre, a curva é a equação, o traço é o gráfico dela no plano XY, no caso de dimensão 2. Então, a pergunta que a gente quer estudar nesse capítulo é o efeito de uma transformação afim sobre o traço de uma curva. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é a espiral logarítmica. Estou mostrando aqui em vermelho uma espiral logarítmica canônica, e aí em azul eu fiz uma transformação afim. Então, isso no traço você já está vendo, né? Agora, e será que ele vai preservar a curvatura, o comprimento de ar? O que vai acontecer com o traço de uma curva mediante a transformação afim? Então, isso é o que eu pretendo fazer agora analiticamente neste capítulo e na próxima aula. Certo?